Muito boa tarde, Giana Trevisan, seja bem-vindo ao portal. O que nós temos hoje, Giana? Boa tarde, Cláudio. Hoje estreando aí o nosso cenário novo, né, aqui do Na Medida. E hoje o nosso assunto aí é o terceiro Fórum Sesc de Impacto Social 2020. Muito bem, eu vou ficar acompanhando aqui do outro estúdio em função das medidas aí de segurança e de saúde aqui da RDC TV. Tudo com você, Giana. Lembrando aí, né, pessoal, que temos o oferecimento de Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo a minha amiga Michele Cardoso Corrêa, ela que é assistente social no Sesc Comunidade. E no ano passado, a gente, no mês de dezembro, eu e o cinegrafista Vitor Uchoa tivemos aí o prazer de ir conhecer de perto a oficina do projeto Envolva-se, que na ocasião eles estavam aí fazendo toda a confecção e o artesanato das oficinas de Natal, né? E esse ano a Michele vem aí, mas para falar de um outro assunto. Mas antes da gente entrar nesse assunto do fórum, que inclusive está acontecendo hoje, né, através do Sistema Fé Comércio Sesc RS, eu vou cumprimentar primeiramente a Michele e pedir para que ela fale um pouquinho sobre o projeto Envolva-se, que é um projeto lindo, onde as pessoas que estão lá, né, trabalhando, têm aí toda uma história muito bonita de vida. Seja bem-vinda, Michele, agora aqui nos estúdios da RDC TV. Boa tarde. Boa tarde, Giana. Boa tarde. Muito feliz com o convite de estar aqui, conhecendo o estúdio novo de vocês e também poder novamente encontrá-la, né, para compartilhar um pouquinho as boas experiências. Você pediu para eu falar um pouquinho sobre o programa Envolva-se, né? Esse ano nós tivemos novas atividades relacionadas ao programa Sesc Envolva-se. Lembrando que o programa ele tem o objetivo socioambiental, né, da redução do impacto ambiental do resíduo têxtil no meio ambiente. Então, a gente trabalha com a coleta e distribuição dos resíduos da indústria têxtil com a proposta de educação popular, ou seja, de ensinar as pessoas a confeccionarem produtos a partir dessa matéria-prima com o propósito de gerar renda. Então, esse ano, com a pandemia, nós realizamos diversas oficinas virtuais, cursos, palestras virtuais e também seguimos com a distribuição dos resíduos, né, da indústria têxtil. Já distribuímos aí até outubro mais de 41 mil quilos de resíduos, né, que deixaram então de ir para aterros sanitários, lixões e também gerando aí possibilidade de renda para as pessoas. Michele, e como é que foi para ti, né? A gente sabe que o pessoal estava ali no ano passado todo reunido ali, né? Bem felizes, confeccionando, né, o artesanato da oficina. Como é que foi dessa vez, né? Virtual, é bem diferente, né? Exato, é bem diferente. Nós, na verdade, realizamos uma pesquisa para ouvir essas pessoas, né? E qual seria a melhor plataforma para elas acessarem, então, o sistema, né, de ensino, de aprender as oficinas virtuais, né? Oficinas criativas de artesanato. Então, teve primeiro essa escuta e, a partir disso, a gente foi experimentando. Então, iniciamos pelas nossas redes sociais, depois começamos pelas salas virtuais, né? E continuamos, então, divulgando esse trabalho, ensinando as pessoas a uma possibilidade de geração de renda. Esse ano também o Envolva-se teve projeto bem particular relacionado à questão da confecção de máscaras, né? Nós tivemos aí essa possibilidade de geração de renda para os grupos produtivos e artesãos e costureiras cadastradas no programa. Então, foram mais aí de 35 mil reais que foram destinados, redistribuídos e valorizando o trabalho do artesão e do oficineiro, confeccionando um equipamento tão essencial nesse momento de pandemia, que são as máscaras para proteção, né, contra o coronavírus.
Michele, a gente sabe aí, né, que logo mais às 17 horas nós temos aí o terceiro Fórum Sesc de Impacto Social 2020, né? E o tema vai ser inovação social e empreendedorismo de resistência à pandemia. Pelo nome, assim, parece, né, meio confuso. Até eu fui perguntar para a Michele no início, né? Mas não é. A Michele agora vai explicar. É bem claro, né? É um tema bem referente a esse período aí que a gente está vivendo de pandemia. Até para o pessoal que está nos assistindo, Michele, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, porque é o terceiro fórum, né? Ele sempre era presencial. Como é que vai acontecer dessa forma virtual? Então, o fórum, né, ele já foi realizado, como tu disse, essa terceira edição. Antes ele era desenvolvido presencialmente, né, um evento com duração de 1 dia, e agora com a conjuntura atual, como as nossas atividades do Sesc Comunidade, elas estão virtuais, o fórum também esse ano vai ser virtual, né? O primeiro fórum de impacto social, ele teve o objetivo de trazer, então, as questões de monitoramento e avaliação, que é um fórum destinado para as organizações sociais atendidas pelos programas cadastrados no Sesc Comunidade. Então, a segunda edição a gente trabalhou a captação de recurso e esse ano, então, a gente vai trazer estratégias, né, de inovação e empreendedorismo social e abordar também os movimentos de resistência nesse período de pandemia. Tão importante porque fala muito dos territórios, né? E se destina, então, esse evento especialmente para as organizações sociais cadastradas nos programas Mesa Brasil, Envolva-se e também voluntários e sociedade em geral que tenham interesse no tema. É importante tu destacar, né, quem são as OSCs, né, e também quem é o público-alvo desse evento, né, e as pessoas que estão nos assistindo aí, se podem participar, Michele, ainda dá tempo? Claro que sim, ainda dá tempo, né? O evento vai ser transmitido pela página de Facebook do Sesc RS, tem todas as informações disponíveis, inclusive para fazer a inscrição com possibilidade de certificado. E o público-alvo do evento são essas organizações sociais, né? Quem são essas organizações sociais? São os locais, os serviços de atendimento nos territórios mais vulneráveis, tanto em Porto Alegre como Grande Porto Alegre, que são quem está em contato direto com as pessoas vulnerabilizadas nesse período de pandemia. Então, essas organizações e essa população criou diversas estratégias de enfrentamento durante esse período, né, de inovação social. E hoje a ideia é fazer um bate-papo justamente com essas lideranças nesses territórios, trazendo iniciativas que inspiram, né, como uma possibilidade de inspirar outras organizações e outras pessoas a também entrar nessa rede de solidariedade. Michele, a gente sabe aí, como tu comentaste, que ano passado o foco foi a captação de recursos para esse público, né? Esse ano, desde lá o início da pandemia, antes da gente entrar nas estratégias aí que o Sesc possibilitou a esse público, quais foram as principais dificuldades que esse público encontrou no seu dia a dia? Bom, as dificuldades são múltiplas, né? Principalmente nesse período em que se tem o isolamento social. Então, isso mudou as formas das pessoas prestarem os seus serviços e atendimentos, né? O que a gente tem escutado e analisado em contato com essas organizações sociais são as necessidades se ampliaram, por exemplo, relacionado ao alimento, né? A necessidade dos territórios, então, de conseguirem, buscarem por estratégias de sobrevivência e por estratégias de recursos, né? Nesse período, aumentou significativamente. Elas nos relatam, as organizações, que além dos
do número de famílias que elas já atendiam antes da pandemia, atualmente é uma necessidade maior, porque há um número maior de pessoas desempregadas, a desigualdade social se acirrou significativamente nesse período de pandemia. Então, assim, além disso, para os grupos mais de geração de trabalho e renda, onde comercializavam os seus produtos nas feiras de artesanatos, em eventos, esses espaços também ficaram escassos nesse momento. Então, houve a necessidade de se reinventar através das vendas virtuais, se reinventar através da busca ativa por empresas que queiram adquirir produtos feitos por esses grupos, né, produtos de artesanato, e também constantemente pela busca então de doações e de captação de recursos, né? Essas organizações intensificaram o seu trabalho nesse momento de pandemia. Inclusive nós no SESC Comunidade, esse período de pandemia tem mostrado, né, o quanto os programas sociais que o SESC Comunidade desenvolve são importantes, né? Então a nossa atuação se intensificou, a demanda aumentou também, mas a solidariedade também se mostra presente, né? Tivemos aí amplitude relacionado às doações, tanto das lives para o programa Mesa Brasil, como os pessoas físicas, né? Voluntários contribuindo também. Então a gente vê que há uma rede, há movimentos de resistência, né? Embora teve esse aumento da desigualdade, também há movimentos de solidariedade, de colaboração das pessoas para ajudar o próximo. Inclusive, o Mesa Brasil foi um sucesso de arrecadação, né, Michele? Eu estive conversando aí com um gerente do SESC, lá de Cruz Alta, e também a Lu Basile, né, que coordena todo o programa aí, Mesa Brasil, e ela me disse que a arrecadação foi um sucesso, que as pessoas ficaram muito solidárias, né, nesse período aí, né? Tomara, né, Michele, que as pessoas se conscientizem, né, que essa pandemia tenha vindo para conscientizar mais a população, né? Exatamente, para trazer essa conscientização da importância, né, Giana, de poder, de alguma forma, contribuir com um mundo melhor, né? Então, tanto organizações, empresas, pessoas, a sociedade como um todo, né, poder estar contribuindo nesse momento de bastante dificuldade para muitas pessoas, né, para muitas pessoas. E o terceiro fórum aí que acontece logo mais, né? O SESC vai estar propondo aí ações de enfrentamento à pandemia para esse público. Quais seriam essas ações, né? Claro que muitas pessoas aí tiveram que se reinventar. Que palavrinha, né, que surgiu esse ano, né, Michele? Que foi só o que a gente ouviu falar, né? Mas além dessa reinvenção aí, né, das OSCs também, quais seriam as ações aí para as pessoas seguirem? Porque a gente não sabe aí por quanto tempo ainda vamos enfrentar esse período crítico, né, vamos dizer assim. Exato. Bom, hoje no fórum a gente vai contar com a presença da professora de Serviço Social Inês Amaro, né? Ela vai trazer um pouco dessa concepção da inovação social, do empreendedorismo e também dessas possibilidades de resistência, né? Podendo contribuir justamente para as organizações sociais se fortalecerem. E junto a ela, vamos ter essa roda de conversa trazendo algumas participantes dos territórios, das comunidades, né? A ideia é justamente trazer, compartilhar com o público essas estratégias e essas possibilidades de enfrentamento a esse período de pandemia. Então, nós temos a Rede Asta, que é um grupo participante. A Rede Asta é um grupo do Rio de Janeiro, que eles, no momento de pandemia, criaram um localizador de máscaras, ou seja, eles mapearam onde estavam as artesãs e costureiras que produziam essas máscaras para que a população pudesse localizar, né, e efetivar a compra dessas máscaras, tanto para proteção, mas também como uma forma de contribuir com essa geração de renda para essas grande parte mulheres, né?
Depois nós temos também o Grupo AMES, que é um grupo cadastrado com o programa Sesc Envolva-se, que é uma associação de mulheres empreendedoras que também tem se reinventado nesse período de pandemia. Então elas me contaram, né, me trouxeram o quanto elas tiveram que aprender a utilizar as ferramentas digitais. Então, assim, há uma necessidade, como tu disse, de se reinventar, essa palavrinha do momento, né? E os grupos, eles também estão se atualizando, né? Grande parte dos grupos tem mulheres idosas, então, assim, é bonito de ver as pessoas enfrentando seus desafios também, né? Então, elas me contaram que tiveram que fazer as vendas virtuais, que antes não colocavam nas suas redes sociais os seus produtos e que foram fazendo essa divulgação e tendo um retorno importante, né? E nós vamos ter também a participação da Casa de Apoio Madriana, que é uma casa de apoio do Hospital Santa Casa, que faz justamente esse trabalho voluntário, né, com familiares e também com pessoas que buscam atendimento neste hospital. E elas criaram esse ano um brechó solidário, né, que a renda é revertida, então, e elas vão trazer um pouquinho, então, como foi essa experiência nesse momento de pandemia, que foi um brechó virtual. Pois é, né, Michele, a gente fala tanto aí em coisas virtuais, né? Como é que foi para vocês, né, para o Sesc aí, ver essa questão das pessoas empreenderem, inovarem nesse momento de pandemia, mas nessa parte online, né? Porque o pessoal não estava acostumado e a gente sabe que o público do Sesc não é só as mulheres, como tu comentaste, mas muitas pessoas idosas, né? Que muitas vezes têm dificuldade, né? Exato, Giana. A minha análise é que é ainda um desafio a ser enfrentado, né, diariamente. Por quê? Porque por conta da população que é atendida pelos nossos programas sociais, mas também pelo acesso à internet, pelo acesso a um equipamento, né, que possa ter esse contato virtual. Então, eu acredito que a gente está a caminho dessa inclusão digital das pessoas, né? E a nossa estratégia foi justamente ouvir essas pessoas. Então, lá no início da pandemia, nós do Sesc Comunidade disparamos, né, um instrumento para entender o que as pessoas gostariam de ter, né, como atividades, gostariam de debater, gostariam de aprender, gostariam de discutir e quais eram os seus desafios. Então, nós fizemos essa análise e então fomos fazendo esses testes. Nós já fizemos lives, nós já fizemos vídeos no YouTube. Logo que iniciou a pandemia, nós lançamos um vídeo ensinando as pessoas a confeccionar máscaras. E esse vídeo teve mais de 98 mil visualizações. Então, assim, teve um impacto muito positivo, porque as pessoas naquele momento queriam aprender a fazer suas próprias máscaras caseiras, né? Então, a gente foi ouvindo e foi enfrentando e buscando essas estratégias para se comunicar, para se conectar com o nosso público atendido. Atualmente, a gente desenvolve as ações virtuais, tanto no programa Mesa Brasil, através de atividades mais voltadas à área da nutrição, como ao serviço social, falando sobre garantia de direitos humanos, cidadania, ouvindo as pessoas. Então, são salas que a gente pode abrir espaço para uma construção coletiva com as pessoas, né? E também o curso de voluntariado, que antes era feito presencialmente e esse ano se inovou e o curso de voluntariado está sendo realizado online. Então, tem uma série de atividades, como eu já tinha dito no início, as oficinas criativas do Envolva-se, né? Então, nós temos mensalmente atividades que as pessoas podem se inscrever gratuitamente para participar e para aprender, porque também nesse momento de pandemia teve essa necessidade, né? E até legal tu falar, né, Michele, nessas inscrições aí para quem está nos assistindo que tem interesse nessas oficinas, que muitas vezes as pessoas estão em casa e não sabem, né? Tem essas oficinas online.
Nós temos os 3 programas têm o site, né? Tanto o Mesa Brasil, como o programa Sesc Envolva-se, como o programa de voluntariado, e as inscrições para essas atividades acontecem nesses sites. Então, através do acesso, tem um link para as pessoas identificarem qual atividade elas se identificam e gostariam de participar, e a inscrição ela é gratuita. E Michele, de que forma o Sesc RS pretende aí inspirar as pessoas hoje nesse grande evento, né? Para estimular até para que essas pessoas se tornem um voluntário e apoiem aí os projetos existentes no Sesc. Bom, Giana, então a nossa ideia hoje é debater, né, sobre essas iniciativas inspiradoras, é poder ouvir também essas pessoas que estão fazendo tanto nos seus territórios. É uma forma de valorização social esse evento também, né? Não só de valorização social, mas a gente acredita que no coletivo se fortalece. O Sesc, ele promove, né? Ele movimenta essa rede de solidariedade. Então, o convite hoje é para que as pessoas assistam esse evento, contribuam, tirem as suas dúvidas, né? Mas possam fortalecer essa rede de solidariedade que a gente promove através dos programas sociais. E por enquanto, Michele, vai continuar agora sempre virtual, digamos assim, ou vocês já têm uma projeção aí para o início de 2021 retornar? Como é que vai ser? Neste momento, né, a previsão é continuar com as atividades virtuais. Claramente que quando for o retorno presencial será com todos os cuidados necessários nesse momento de pandemia, e nós estaremos divulgando pelas nossas plataformas. Então, nós temos o Facebook do Sesc Comunidade Poa, o Instagram do Sesc Comunidade Poa, e todas as informações, além dos nossos sites, serão divulgadas por ali. Muito obrigada, Michele, pela tua participação aqui no Na Medida. Fico muito feliz aí de te receber agora aqui na RDC TV. Nós que agradecemos, Giana. Obrigada. E que a gente consiga aí, né, no próximo ano fazer presencial e lá na oficina novamente, né? Para conferir aí aquelas belezas que são confeccionadas lá. Exatamente. Esperamos por vocês. E o Na Medida de hoje fica por aqui. Voltamos aí na quinta-feira falando sobre autoestima e empoderamento feminino. Não perca. Até lá!